Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e eu vou estar aqui com vocês tentando ajudá-los a entender melhor os nossos conteúdos das nossas aulas. E então vamos conhecer qual é o conteúdo, qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Vamos lá. Nós temos aí na aula 8, que é a aula de hoje, o objeto de conhecimento é eletrodinâmica. As maravilhas do movimento dos elétrons 2. No detalhamento, nós teremos hoje receptores elétricos, circuitos em série, com seus conceitos iniciais, e introdução à energia elétrica. Então, pessoal, esse é o conteúdo da nossa aula, é o nosso objeto de conhecimento, tá certo? E eu espero que vocês gostem da aula. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal, estamos de volta nesse cenário aqui, mostrando uma hidrelétrica, porque hoje a gente vai falar também sobre energia elétrica, vamos falar sobre obtenção de energia elétrica e estaremos falando também de aparelhos que funcionam, né, com energia elétrica, que são os receptores. Então eu coloquei aqui para vocês esse cenário, né, dessa hidrelétrica, que está em funcionamento, porque suas comportas estão abertas, o que significa que ela está gerando energia, que ela está transformando uma modalidade de energia em outra. As hidrelétricas, elas transformam energia mecânica, obtida a partir da diferença de potencial da água, certo? E transformam isso aí em energia elétrica, através de processos aí que envolvem o eletromagnetismo. Então, pessoal, é o que a gente vai falar hoje. Vamos começar falando então sobre a energia elétrica. Vamos lá. Então, pessoal, a energia elétrica é a principal fonte de energia de todo o mundo. É a modalidade de energia mais utilizada no mundo inteiro. É a nossa energia elétrica. É tanto que se não houvesse, se não tivesse energia elétrica agora, aqui no estúdio ou aí na sua comunidade, essa aula não estaria acontecendo, você não estaria me assistindo se nesse momento não tivesse a energia elétrica. E essa energia elétrica, ela é produzida a partir do potencial elétrico de 2 pontos de um condutor. Os estudos sobre energia elétrica, eles começaram muito tempo atrás, pessoal. Olha só, foi o filósofo grego Tales de Mileto quem descobriu, por meio de uma experiência, que as cargas elétricas, e a partir disso surgiu a palavra eletricidade. E essa palavra começou a ser utilizada. Agora, onde a eletricidade é produzida? A palavra produzida a gente tem que colocar um pouquinho aí entre aspas, tá, pessoal? Porque tem um princípio da física, que é o princípio da conservação de energia, que diz que a energia não pode ser nem produzida nem destruída. Ela simplesmente é transformada de uma modalidade em outra, tá certo? Então a gente utiliza a palavra produzida, mas aí a gente podia estar falando também da palavra em transformação de energia. Pega uma energia de uma modalidade e transforma em outra. Em grande parte, a energia elétrica é produzida nas usinas hidrelétricas. Aquela que eu estava ali no início da aula, né? No nosso cenário, a gente estava ali observando uma usina hidrelétrica. Porém, a sua produção é também feita nas usinas eólicas, solares, termoelétricas, nucleares e etc. Aí nós temos a imagem de 4 tipos de usinas. A eólica, ali com os cataventos, é a primeira aí. Depois a gente tem a solar, né, com os painéis fotovoltaicos aí, que captam a energia do sol e transformam essa energia luminosa em energia elétrica. Temos ali a usina nuclear, aparecendo ali, né, é a terceira. E temos ali uma termoelétrica, né, uma termoelétrica aparecendo ali por último. Então todas essas usinas aí, elas transformam modalidades de energia em energia elétrica. Agora, pessoal, no nosso país aqui, no Brasil, a gente vai falar aqui do nosso país.
quase 90%, veja só, é quase toda a energia, quase 90% da energia produzida nas usinas hidrelétricas, certo? Sendo a maior usina hidrelétrica do Brasil, que é a usina de Itaipu, localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Essa usina aí é uma usina binacional, não é? Ela tanto trabalha, fornece energia para o Brasil, como também para o Paraguai. Foi uma usina feita em união com esses dois países. Então, quase 90% da energia produzida nas hidrelétricas, né, vem de usinas, né, que utilizam a força da água, né, a diferença de potencial da água, para transformar a energia mecânica em energia elétrica. Agora, pessoal, nas usinas hidrelétricas, utiliza-se a força das águas. Por que a força das águas? Né? Porque ao abrir a comporta, a força com que a água cai descendo, né, esse desnível que tem, que é a diferença de potencial, ela faz com isso uma turbina girar, produzindo movimento mecânico, movimento de giro da turbina. E esse movimento de giro faz girar um eixo que é ligado a um gerador, né, que utiliza processos que são processos do eletromagnetismo para transformar essa energia mecânica em energia elétrica para chegar até as nossas residências. Então, nas usinas hidrelétricas, utiliza-se a força das águas dos rios para gerar energia mecânica, que, por sua vez, chega para a população em forma de energia elétrica. Tão indispensável nos dias atuais, né? E nós temos muitos aparelhos que funcionam aí com a energia elétrica, computadores, baterias, eletrodomésticos, iluminação, né? São as lâmpadas, televisores, dentre outros aparelhos. E agora, pessoal, a gente vai assistir aqui um vídeo bem interessante sobre um tipo de usina, né, mais moderna, que vai causar menos impactos ambientais para a natureza, né? Vamos assistir o vídeo e conhecer esse tipo de usina hidrelétrica inovador que o Brasil está em processo de construção. Então vamos ao vídeo. O Brasil é um país em desenvolvimento e, para atender às demandas de energia elétrica da sociedade, o governo federal está investindo em um novo conceito de construção e operação de hidrelétricas, que são as usinas-plataforma. Elas são inspiradas no modelo de exploração de petróleo em alto mar, ou seja, em áreas em que o homem não está presente. E a ideia é causar o mínimo de impacto ambiental. O complexo hidrelétrico de Tapajós é um dos grandes empreendimentos de geração de energia com esse novo conceito. Ele será formado por 5 usinas-plataforma e terá uma capacidade de gerar até 15 mil megawatts de energia. As primeiras usinas estão em fase de estudo e de viabilidade técnica e econômica. O PAC 2 prevê um investimento para a usina de São Luís dos Tapajós de 18 bilhões de reais e a de Jatobá de 5 bilhões de reais. Conforme ressalta Márcio Zimmermann, ao contrário das hidrelétricas convencionais que trazem desenvolvimento econômico regional local, essas usinas-plataforma serão um agente de preservação ambiental. Durante a construção do complexo de Tapajós, as equipes de funcionários se revezarão em turnos. Quando as obras chegarem ao fim, o canteiro será totalmente desmontado e haverá reflorestamento no local. Não será feita estradas e nem cidades no seu entorno. E o governo brasileiro já está elaborando um plano de desenvolvimento sustentável para a região. As primeiras usinas-plataforma estão previstas para ir a leilão em 2013. Muito bem, veja aí um novo conceito de usina hidrelétrica, né, as usinas-plataforma, que o governo está em fase de construção e de elaboração, né, para que você conheça. Agora, pessoal, vamos voltar a falar sobre energia. Então, como a energia é uma grandeza física, ela precisa ter uma unidade de medida. Então, no nosso sistema internacional de unidades, que a gente chama de SI, a energia elétrica é representada em joule, o símbolo é o J. Contudo, a unidade de medida mais utilizada é o quilowatt-hora, como podemos notar na medição do consumo de energia elétrica feita pelas companhias energéticas.
Então, se você olhar lá sua conta de energia elétrica, né, você vai ver que a energia elétrica é medida nessa unidade, quilowatt-hora, que é a medida utilizada pelas companhias para cobrar dos consumidores a energia que lhe é fornecida. Mas a unidade de energia internacional é o Joule, que é pouco conhecido da população. A maioria das unidades de medida do sistema internacional, elas são pouco conhecidas da população. Por isso que a gente sempre fala da unidade que é a unidade oficial e a unidade que é popular. A unidade oficial de energia é o Joule, mas a unidade popular é o quilowatt-hora. Além disso, pessoal, a agência que fiscaliza, só para que você tenha informação, a agência que fiscaliza e regulariza a geração, comercialização e transmissão de energia elétrica no Brasil é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso porque a maioria das hidrelétricas é privatizada hoje em dia, mas existe um agente governamental que regulariza, que fiscaliza essa produção energética, que é importante. Energia é uma parte, né, do país importante, né? É o que a gente chama de estratégico, né? Uma parte estratégica para o país é a energia. Muito bem, agora que a gente falou de energia elétrica, deu uma pincelada nesse assunto, a gente vai passar agora a falar de receptores elétricos. Pessoal, receptores elétricos são todos os aparelhos elétricos capazes de converter energia elétrica em outra forma de energia. Veja que enquanto uma hidrelétrica transforma outras modalidades em energia elétrica, os receptores fazem o contrário. Eles recebem essa energia elétrica e transformam em outra forma de energia, como a mecânica, né, a sonora, a luminosa. E a gente tem um exemplo que é bem popular. Os ventiladores são exemplos de receptores elétricos. Pessoal, olha só. Aqui ao meu lado, veja só, aqui ao meu lado eu tenho um ventilador funcionando, certo? Isso aqui é um receptor elétrico. O que ele está fazendo? Ele está ligado na tomada, está ligado, recebendo energia elétrica, e ele está transformando essa energia elétrica em energia de movimento. E também em energia eólica, né? Porque ele produz vento, certo? E ele também produz energia, produz movimento, então tem energia mecânica envolvida no processo. Isso aqui, o ventilador, é um receptor elétrico. E na sua casa você tem vários deles. Os receptores elétricos são equipamentos elétricos que recebem a energia elétrica e transformam em outras modalidades de energia não elétrica, como a energia térmica, gerando calor, ou energia mecânica produzindo movimento. E aí nas imagens nós temos aí alguns aparelhos elétricos de uso doméstico, né? Você já deve ter visto algum deles, com certeza na sua casa deve ter algum. Então aí eu tenho como exemplo o ferro elétrico, que está transformando energia elétrica em energia térmica. Eu tenho o ventilador, que eu já falei, transformando energia elétrica em energia eólica e em energia mecânica. Nós temos aí o liquidificador ali, olha só, que transforma energia elétrica em energia mecânica, né, para mover as suas pás e cortar e misturar os alimentos que você coloca nesse tipo de aparelho eletrodoméstico. E temos ali um muito utilizado pelas moças, pelas mulheres, que é a prancha, né, a famosa chapinha, para que faça o alisamento dos cabelos. Então, aí eu tenho energia elétrica sendo transformado em energia térmica, né, porque aquece a prancha para que possa modelar os cabelos, né, deixando as mulheres mais bonitas, né, os cabelos mais bonitos. Muito bem. A gente vai fazer agora um resumo sobre esses aparelhos, sobre os receptores elétricos. Então nós temos aí, ó, resumo sobre os receptores elétricos. Os receptores elétricos são aparelhos elétricos que transformam energia elétrica em outras formas de energia. Esse é o conceito, tá, pessoal? O conceito para receptores elétricos. O que o receptor elétrico é? É aquele aparelho que vai receber energia elétrica e vai transformar essa energia em outras formas de energia, em outras modalidades de energia, que não são elétricas, tá? Muito bem.
esses aparelhos possuem uma equação matemática para o seu funcionamento, que é o que a gente vai ver agora, a equação dos receptores elétricos, certo? Eu não vou deduzir essa equação para você, não vem o caso agora, é só para que você conheça que existe uma expressão matemática que regula o funcionamento desses aparelhos, né? A equação dos receptores elétricos informa que a diferença de potencial é esse U que você está vendo, que a gente chama de DDP. Isso aí, pessoal, é medida em volt, tá? A DDP é medida em volt. A gente tem aqui essa letra grega, o epsilon, epsilon', porque essa letra grega também está na equação dos geradores, tá? Gerador e receptor são coisas diferentes. E isso aqui é a nossa força contra-eletromotriz. É aqui, ó, o epsilon é a força contra-eletromotriz. Também esses aparelhos possuem uma resistência interna, que é o nosso R', e é claro, se esse aparelho está ligado numa diferença de potencial, por ele passa uma corrente elétrica. E a corrente elétrica aí é o I que aparece na equação. Então, essa equação me diz que a diferença de potencial que um receptor está ligado é igual à sua força contra a eletromotriz mais a sua resistência interna multiplicada pela corrente elétrica que passa pelo aparelho. Então, essa é a equação dos geradores. Tá bom? Dos geradores não, desculpa, dos receptores. E agora, esses aparelhos também podem ser representados através de um gráfico, que a gente vai observar agora. Olha só, o gráfico dos receptores. Veja, é um gráfico cartesiano, né? Da diferença de potencial, medida em volts, pela intensidade da corrente elétrica medida em amperes. Todos os receptores têm a mesma forma gráfica. Então, pessoal, olha só, esse ponto aqui, onde o gráfico começa e toca o eixo das ordenadas, é exatamente a força contra-eletromotriz do nosso receptor. Então, o gráfico dos receptores elétricos é capaz de nos informar os valores da sua resistência interna. Pessoal, para mim descobrir a resistência interna, basta que eu calcule o ângulo de inclinação da reta. Isso aqui vai ser a minha resistência interna. A sua força contra a eletromotriz, ela já vem aqui no gráfico. É o ponto onde o gráfico troca o eixo das ordenadas. É a força contra a eletromotriz. E a corrente elétrica aparece aqui também, os pontos em qualquer ponto aqui, qualquer ponto do gráfico. Esse ponto é a corrente elétrica e a diferença de potencial U. Então, eu tenho todas essas informações. Todas as informações que eu tenho na equação estão no gráfico, tá? Então, o receptor pode ser representado tanto pela equação, quanto também por esse gráfico aí, que é uma equação do primeiro grau crescente, tá bom? Muito bem. Continuando, os receptores elétricos não podem ser confundidos com resistores elétricos ou com geradores elétricos. Pessoal, resistores elétricos são também receptores, porque eles recebem energia elétrica. Só que os resistores recebem energia elétrica e transformam ela exclusivamente em calor. Ou são usados nos circuitos elétricos para controlarem a intensidade da corrente elétrica. Então, um resistor elétrico é um receptor, mas um receptor não é somente resistor elétrico. Pode ser outras coisas também, tá certo? Pode ser outros aparelhos, porque os resistores transformam somente em calor. E os geradores, completamente diferentes também. Um gerador é o contrário de um receptor. Enquanto o receptor recebe energia e usa essa energia para fazer algum trabalho, os geradores não. Os geradores, eles produzem energia elétrica. São casos das hidrelétricas, das usinas eólicas, nucleares e etc. Tá certo, pessoal? Agora, parece aqui que nós temos uma aluna, né, uma aluna muito legal aqui, que tem uma dúvida para perguntar para mim. Diga, Cecília, qual é a dúvida que você tem? Professor, eu entendi o que são os receptores elétricos,
Mas o senhor pode me explicar qual a diferença entre os receptores e os resistores elétricos? Muito bem, olha só, a Cecília tem essa dúvida, certo? Qual é a dúvida que ela tem? Ela não entendeu muito bem qual é a diferença entre o receptor e um resistor. Pessoal, receptor, ele transforma a energia elétrica em outras modalidades, várias delas. Mecânica, térmica, energia eólica e assim, né? E assim, etc. Só que o resistor, ele é um cara que vai transformar a energia elétrica exclusivamente em calor, tá certo? E aí está a principal diferença entre um resistor e um receptor. E agora, Cecília, você está satisfeita com a explicação? Professor, qual a diferença entre um receptor e um gerador elétrico? Ah, muito bem. Agora nós vamos colocar qual é a diferença entre um receptor e um gerador. Veja, receptores, como eu já falei, são aqueles aparelhos que vão pegar a energia elétrica e transformar em outra modalidade. Já os geradores, eles pegam outras modalidades de energia e transformam em energia elétrica. É o contrário, um gerador e um receptor fazem coisas contrárias. Por isso que o gerador tem a força eletromotriz e o receptor tem a força contra-eletromotriz. Um é como se fosse o oposto do outro. Muito bem, Cecília. Satisfeita, então, com a explicação? Muito obrigado, professor. Eu entendi. Muito bem, eu espero que vocês em casa aí também tenham entendido, né? Que vocês tenham entendido essas diferenças entre receptores, geradores e resistores. Agora, pessoal, vamos falar um pouco mais sobre a força contra-eletromotriz. Força contra-eletromotriz de um receptor, né, é o seguinte: os receptores possuem uma força contra-eletromotriz. Diferença de potencial elétrico é empregado para o seu funcionamento. E uma corrente elétrica que flui do polo positivo, de maior potencial, em direção ao polo negativo, de menor potencial, indicando a perda de energia sofrida pela corrente elétrica. Em razão disso, nos circuitos elétricos, os receptores são representados por uma barra maior, positiva, e uma barra menor, negativa, e uma resistência interna. Veja só, mais, menos, e aqui a gente tem a resistência interna do receptor, como demonstrado nessa imagem. Então, aí nós estamos vendo a representação de um receptor num circuito elétrico. Tá certo, pessoal? E aí nós temos as equações dos receptores. Vamos lá. Equações dos receptores, na verdade, é a equação dos receptores elétricos, que eu já mostrei anteriormente. Agora a gente vai detalhar ela todinha, né? Lá eu mostrei só a equação. E aqui a gente tem que o U é a diferença de potencial elétrico fornecido pelo gerador para um receptor elétrico medida em volt. Né? Porque para o receptor funcionar, tem que ter um gerador no circuito para fazer ele funcionar. Porque o receptor precisa de energia elétrica para funcionar e transformar em outra modalidade. Quem fornece energia para o receptor é o gerador. Tá? Então, o U é essa diferença de potencial fornecida pelo gerador. O epsilon' é a força contra-eletromotriz que é medida em volts. Aqui o nosso epsilon', né, é a força contra-eletromotriz que é medida em volts. Nós temos também o R', que é chamado de resistência elétrica interna do receptor, medida em ohms, e a intensidade da corrente elétrica I, que é representada pela letra I e medida em amperes no sistema internacional. Muito bem, pessoal, aí nós temos a equação do gerador. Agora, continuando com as equações que nós temos para estudar os receptores, equação do receptor, tá, pessoal? A equação do gerador é diferente. Então, vimos aí a equação do receptor e agora outras equações importantes para o estudo dos receptores. No caso aqui, nós temos a potência de um receptor elétrico. Pessoal, a gente tem 3 tipos de potência dos receptores. A gente vai ter a potência total, a gente vai ter a potência útil e a gente vai ter a potência dissipada.
Então, veja, aqui a potência total é a soma da potência dissipada mais a potência útil, que também pode ser calculada, essa potência total, multiplicando a diferença de potencial do receptor vezes a intensidade da corrente elétrica que atravessa ele. Então, PT é a potência total, PU é a potência útil e PD é a potência dissipada. Todas medidas na unidade de medida watt. O U é a tensão elétrica do receptor, que é medida em volt, e o I é a intensidade da corrente elétrica. Agora, olha só, potência útil. Como calcular a potência útil? Multiplica a intensidade da corrente pela força contra-eletromotriz. Então, o PU é a potência útil, o I é a corrente elétrica e o epsilon a força contra-eletromotriz do receptor. Potência dissipada é com a resistência interna, olha só, R' vezes I ao quadrado. Então, a potência dissipada é a resistência interna do receptor vezes a corrente ao quadrado que atravessa esse receptor. Então, a potência dissipada é medida em watts, o R' é resistência interna do receptor elétrico e o I é a corrente elétrica medida em amperes. E agora, claro, a gente vai ter aqui o rendimento de um receptor. Porque como é um aparelho que faz algum trabalho, ele tem que ter um rendimento. E esse rendimento nada mais é do que a potência útil dividido pela potência total. Então, se você quer saber o rendimento, você divide a potência útil do receptor pela sua potência total. Então, essa letra aqui é uma letra grega, é o nu, que simboliza o rendimento do receptor elétrico, é adimensional, não tem unidade de medida. O PU é a potência útil, que é medida em watts, e o PT, a potência total, medida também em watts. Muito bem, visto isso, pessoal, a gente tem agora um exemplo para resolver sobre os receptores. Então, aqui a gente tem o gráfico de um receptor, né? E o exemplo diz o seguinte: a diferença de potencial nos terminais de um receptor varia com a corrente conforme o gráfico abaixo. Então, aqui nós temos um gráfico da tensão pela corrente, né? A gente vê aqui que começa aqui com 36 volts, vai até 54 volts nesse ponto, e a corrente elétrica, quando a tensão é 54, a corrente elétrica vale 6. O que é que eu quero calcular aqui? Eu quero a força contra-eletromotriz e a resistência interna desse receptor. Então, a gente vai ver aqui que, para resolver esse exercício, basta eu analisar o gráfico. Por exemplo, a força contra-eletromotriz, pessoal, ela já vem de grátis aqui no gráfico. É esse ponto aqui, ó, em que o gráfico toca o eixo das ordenadas. Então, a força contra-eletromotriz é 36. Então, veja, provavelmente aqui a letra B é a resposta correta. Veja só, realmente, resposta correta, letra B, 36 volts e 3 ohms. O 36 foi fácil da gente achar, como eu mostrei. É aquele ponto lá em que o gráfico começa. Agora, para que eu calcule a resistência interna, basta que eu use a equação do gerador do receptor. Olha só, U é igual a Φ' mais R' vezes I. Observe, então, que nós sabemos lá em um dos pontos do gráfico, a gente sabe aqui, ó, em um dos pontos do gráfico, a gente sabe que quando a tensão é 54, a corrente é 6. Então, a gente vai usar essa informação aqui na equação. Quando o U vale 54, a corrente é 6. Como a força contra-eletromotriz é 36, então fica essa equação aí, ó. 54 é igual a 36 mais R vezes 6. Passo o 36 para o primeiro membro, ele vai diminuindo. 54 menos 36 é 18, igual ao que ficou no segundo membro, que é 6R. Logo, a resistência interna é 18 dividido por 6, e a gente encontra, então, o resultado em que o R, né, que é a resistência interna, vale 3 ohms. Resposta lá, letra B. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em outra oportunidade. Tchau, pessoal.
Música